Ok, então começou a gravação. Ok, nas últimas aulas a gente estava estudando um pouco sobre vetores, depois mais especificamente produto de vetores. Então aqui, agora a gente então vai estudar, pode-se dizer que uma aplicação dos vetores, né, que é o estudo das retas, né? A reta ela é definida por um vetor. Então, uma reta no espaço tridimensional é determinada por um vetor que indica a sua direção e por um ponto que indica a sua posição no espaço. Como a reta R contém um ponto A de coordenadas x0, y0 e z0 e é paralelo ao vetor A, B e C, assim, cada ponto da reta, né, um ponto P, que pertence à reta x, y, z, deve existir um número real associado a esse ponto, tal que a gente pode escrever esse ponto como o ponto inicial mais um múltiplo do vetor. Então, a gente geralmente, como eu estou pegando aqui um ponto genérico, eu vou dizer que ele é RT. O R é da reta e o T é associado a este parâmetro T que está ligado ao ponto P. Então, o RT, que vai ser então o ponto associado ao parâmetro T, né? Ou também, em geral, a gente gosta de pensar que isso aqui é simplesmente a equação da reta, né? Como se fosse uma função R que depende de um número T. Ela vai ter 3 coordenadas, né? Porque o espaço é tridimensional, então cada uma das coordenadas espaciais. Coordenada x, coordenada y, coordenada z. A coordenada x, então vai pegar a primeira coordenada do ponto A, né? A coordenada x do ponto A, que é o ponto que fixa a reta no plano, e mais um certo múltiplo desse parâmetro t. Esse certo múltiplo aqui é a primeira coordenada do vetor v. A coordenada y, então, vai ser a coordenada y do ponto A, mais a coordenada y do vetor vezes o parâmetro t, e a coordenada z é a mesma coisa. Então, terceira coordenada do ponto A, mais terceira coordenada do vetor v vezes o parâmetro t. Então, essa daqui, digamos, seria o que a gente chama de equação vetorial da reta. Essa é a principal equação que a gente vai estudar. Existem várias outras equações da reta, mas por enquanto a gente vai se ater a essa daqui, que é a mais intuitiva. Então, aqui, geometricamente, né, o que eu estava tentando dizer? Aqui, então, eu tenho o vetor v, que é o vetor que dá a direção à minha reta. E aqui eu tenho um ponto A fixo, que é o vetor que dá a posição da reta, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu quero olhar aqui por um ponto P qualquer. Ele vai ser este ponto A, mais um múltiplo do vetor v. Pode ver que este vetor em roxo aqui, ele tem a mesma direção do vetor v, né? Só está transladado e é um pouquinho mais comprido, porque eu estou escolhendo um múltiplo do vetor v e não exatamente o vetor v. Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Eu quero determinar a equação da reta que passa pelo ponto A130 e é paralelo ao vetor v menos 1, 0, menos 1, né? Então, para tanto, eu vou utilizar a fórmula que eu deduzi com vocês, né? Que é A mais um múltiplo de V. Isto é, a equação R de T é o ponto A130 mais T vezes o vetor menos 1, 0, 1. Ou olhando aqui, né, aberto em coordenadas, x de t é 1, né? Que é essa primeira coordenada aqui, mais t vezes menos 1, que é simplesmente menos t. Então, a primeira coordenada da minha reta é 1 menos t. Segunda coordenada, então, é a segunda coordenada do A, 3, mais a segunda coordenada do V, que é 0 vezes t. Então, 0 vezes t é 0 mesmo, né? Então, aqui a segunda coordenada da minha reta é constante, é só t, é só 3. E a terceira coordenada da minha reta R de t, então vai ser 0 mais t vezes 1, né? Que então é a terceira coordenada do ponto que fixa a reta, mais a terceira coordenada do vetor que dá direção vezes o parâmetro t. Então, 0 vai sumir, né? E 1 vezes t é só t. Ou seja, então, eu vou ter as coordenadas 1 menos t, 3 e t. Então, essa reta aqui é interessante, né? Porque pode mostrar que
as coordenadas podem depender da constante do parâmetro, pode ser só a constante ou pode ser só um múltiplo do parâmetro, né? Isso daqui mostra as três possibilidades. Ok, este exemplo aqui é bem básico, né? Só, digamos assim, para uma aplicação extremamente direta da fórmula, não tem que fazer conta, não tem que fazer nada, é só montar, só para a pessoa entender bem o que está acontecendo. Então, esse segundo exemplo aqui é mais o que a gente vai fazer nos exercícios. Então, aqui, determine a equação da reta que passa pelos pontos A e B, né? Originalmente, eu tinha dito para vocês que eu preciso de um ponto e de um vetor. Só que aqui eu tenho dois pontos. Então, eu vou ter que criar esse vetor de alguma maneira. Como que eu crio o vetor? Ora, eu vou usar o vetor que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Que vetor é esse? O vetor AB. Agora, vocês lembram, né, quando a gente estudou vetores, a gente estudou vetores que passam por dois pontos. Como é que eu calculo AB? Como o ponto B menos o ponto A. Então, vou escrever aqui o ponto B, menos 1, 1 e 1, menos o ponto A, que é 1, 2 e 3. Então, menos 1, menos 1, menos 2, né? 1 menos 2, menos 1, e 1 menos 3, menos 2. Então, essa daqui é a coordenada do vetor AB, que vai ser um vetor, então, que vai dar direção à minha reta. Então, menos 2, menos 1, menos 2. O ponto que vai fixar a minha reta, eu posso escolher tanto o ponto A quanto o ponto B. Qualquer um dos dois pode ser escolhido. Tradicionalmente, escolhemos o ponto A, mas não é obrigatório. Então, eu vou utilizar a fórmula aqui, que é o ponto A, mais um múltiplo do vetor AB, que foi o vetor que eu acabei de calcular. Então, aqui, a primeira coordenada da minha reta vai ser, então, a primeira coordenada de A, que é 1, mais t vezes a primeira coordenada do vetor AB, que é menos 2, então vai ser 1 menos 2t. Agora, então, a segunda coordenada da minha reta vai ser a segunda coordenada do ponto A, que é 2, mais t vezes a segunda coordenada do meu vetor, que é menos 1, então vai ser 2, mais menos 1 vezes t, que então é 2 menos t. E aqui, então, a terceira coordenada da minha reta, vou pegar a terceira coordenada do ponto A, que é 3, mais a terceira coordenada do meu vetor, que é menos 2. Então, vai ser 3 mais menos 2 vezes t, que é 3 menos 2t. Podia ter feito, como eu expliquei para você, sem problema, podia, em vez do ponto A, eu podia ter escolhido o ponto B. Então, nesta parte aqui, em vez de ter 1, 2 e 3, eu podia ter escolhido menos 1, 1 e 1, então ia ficar menos 1, menos 2t, 1 menos t, 1 menos 2t. Ainda, aqui eu escolhi o vetor AB. Eu podia ter escolhido o vetor BA também, não tem problema. Daí, se eu tivesse escolhido o vetor BA, ia ficar o resultado que ia ficar bem parecido, mas ia mudar os sinais, né? Ia ficar 2, 1 e 1. Então, eu ainda podia ter como resposta 1 mais 2t, né? Porque daí eu ia usar o vetor BA em vez de AB. 2 mais t, 3 menos 2t. Podia ter usado o vetor BA e ter começado com o ponto B, então ia ser menos 1 mais 2t, 1 mais t, 3 mais 2t. Ou seja, aí vocês veem que existem muitas respostas certas. Então, se vocês acabarem fazendo, resolvendo e ver que a resposta é diferente que tem no gabarito ou qualquer coisa assim, não se assustem. Não tem só uma resposta certa, tem várias maneiras de resolver este problema. Mas se vocês tentarem seguir este padrão aqui, então às vezes é mais difícil de vocês acabarem se assustando, acharem que está errado, né? Por padrão, eu uso como ponto inicial o ponto A e como vetor de direção o vetor AB. Então aqui tem uma série de exercícios para vocês, né? Determinar a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Agora que eu vi que tem um problema aqui, porque o primeiro exercício, 1, 2, 3, menos 1, 1 e 1, é exatamente o exemplo, né? 1, 2, 3, menos 1, 1 e 1. Como eu sou desse? Enfim. Bom, tem um a menos.
Daí aqui, então, o segundo exemplo, aqui eu tenho o ponto 1, 0, menos 3 e menos 1, 2 e 1. Então, mesma coisa, né? Vou calcular o vetor AB e depois vou calcular, então, o ponto A mais t vezes o vetor AB. E aqui o exercício 3, mesma coisa, né? Então, tenho 2, 2 e 1, né? E o vetor 3 menos 1 e 2. De novo, vou pegar o ponto A mais t vezes o vetor AB. E tem poucos exercícios. Vamos. Eu não coloquei no exercício porque eles são muito parecidos e não são difíceis, né? Então, não tinha por que ficar enchendo demais de exercício. É só para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo, né? Como é que o conceito de retas e o conceito de vetores estão ligados, né? Ou seja, entender que o vetor é uma flecha numa direção no plano. Isso que é a coisa importante aqui, né? Ele aponta para um lugar. Depois, quando a gente for estudar os planos, a gente vai ver que a gente vai tentar entender os vetores de uma maneira um pouquinho diferente, né? Porque, digamos, o plano ele não está apontando para lugar nenhum, então, mas a gente, da mesma forma, vai usar o vetor para dar a direção do plano. Então, a gente vai ver que a gente vai tentar mudar um pouco essa ideia, né? Mas essa ideia original de vetores e retas é importante vocês terem, ela vai ser utilizada mais adiante. Então, para a aula de hoje era isso, né? Era só para compreender melhor o conceito de reta, né? E a relação dela com o vetor. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa dessa aula ou das aulas anteriores, se sinta à vontade. Caso contrário, era isso por hoje, gente.